Bom dia a todos. Continuando aqui com o nosso curso, Advocacia no Mercado de Crédito de Carbono, Novo Mercado, Novas Oportunidades. Ontem estivemos aqui, eu e a Fernanda, a professora Fernanda Saba, querida amiga e sócia, e falamos aqui um pouco do que é o mercado de crédito de carbono, de onde surgiu, né? Contextualizamos aí o direito ambiental enquanto direitos humanos, da importância que tudo isso tem para nós, sociedade, hoje. E hoje a gente começa a ver um outro aspecto da certificação, né? De como que funciona o mercado de crédito de carbono. Falamos ontem que tem o mercado regulado e o mercado voluntário, né? O mercado voluntário, as empresas, né, não têm esta as empresas poluentes não têm esta obrigatoriedade de compensar as suas emissões de poluentes, mas voluntariamente elas podem compensar. De outra parte, nós temos o mercado regulado, em que já há uma regulamentação, já há uma normativa de que as empresas poluentes têm aí uma obrigatoriedade de compensar as suas emissões de carbono. E aí, a partir disso, nós comentamos que temos lá os projetos de certificação MDL, né, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que é feito junto à ONU e que precisa de todo um procedimento. E, por outro lado, dentro do mercado voluntário, nós temos as certificações nas certificadoras, que aí é um outro processo. Então, hoje aqui, coube a mim falar sobre esses processos, né, de certificação de crédito de carbono. E aí, né, já trazer para cá a importância do advogado nesse processo. A gente está falando de processos que claramente a gente vai ter um envolvimento muito importante de engenharia ambiental, de pessoal de botânica, de veterinária, né, de outras áreas da ciência, mas a importância também da advocacia na elaboração dos documentos, na análise dos documentos, na verificação da documentação junto ao que é estabelecido por lei ou estabelecido pela certificadora. Então, aqui a gente já tem um papel do advogado, né, atuando numa consultoria aqui, né, importante. Então, aqui, antes da gente entrar na questão específica do processo de certificação MDL ou no processo de certificação das certificadoras internacionais, eu trago aqui um pouco do que é uma certificação, né? O que é um processo de certificação, né? Um pouco da teoria aqui. Um processo de certificação, de uma forma geral, ela vai ser um procedimento que vai garantir a veracidade de um processo ou de uma informação. Ou seja, um processo de certificação ele vai certificar que aquele documento ou que aquele processo realizado por uma empresa está sendo realizado de uma forma certa, de uma forma que a lei determina ou que alguma outra normativa determina. E aí, normalmente, esses processos de certificação eles vão se dividir em partes. Pré-avaliação, solicitação da certificação, análise de processo pelo organismo da certificação, avaliação, que é uma parte que a auditoria faz para ver se tudo que foi feito e certificado está certo, e uma pós-avaliação. Então, quando nós falamos aqui de certificação, e a gente vê muito isso em ISO 9000, ISO, né, algum outro número, alguma outra classificação, isso é muito comum em empresas, né? Primeiro surge a demanda dessa certificação, então tem uma pré-avaliação, normalmente a própria empresa já faz essa pré-avaliação, muitas vezes o RH está envolvido, e aí há uma solicitação dessa certificação para uma empresa, e aí esta empresa vai analisar todo o processo desta empresa contratante, essa certificadora vai avaliar o processo, sei lá, um processo de produção de uma indústria, e aí vai fazer a avaliação para ver se a empresa está de acordo com os requisitos dessa certificação. E aí depois há uma pós-avaliação para ver se tudo está feito de uma forma clara. E aí, quando nós falamos de certificação, né, de crédito de carbono, é a mesma situação.
né, a gente vai ter lá o proprietário de uma grande área que quer certificar em crédito de carbono. Então, vai ter que fazer uma pré-avaliação, né, o que a gente chama de estudo de viabilidade. Vai ter que ver qual é o tamanho da área, vai ter que ver se a documentação da propriedade está ok, se tem o CAR, se tem o CCIR, se tem ITR pago, se a matrícula é de proprietário. Outro dia a gente estava analisando um caso, a família veio toda empolgada, 42 mil hectares, fomos pegar as matrículas, que eram 3 propriedades contíguas, a matrícula era de posse, não era de propriedade. Temos um problema. Não conseguimos avançar. Porque para avançar na certificação, você tem que ter uma matrícula de propriedade. A propriedade ali é do Estado, onde aqueles imóveis estão, mas eles têm só a posse. Temos um problema. Então, na pré-avaliação, já paramos, porque não dá para avançar na certificação. Então, vai ter que ou não fazer certificação, ou conseguir autorização do Estado para fazer essa certificação. Então, estamos em fase de avaliação. E aí, temos os requisitos para certificar. E aí, neste primeiro momento da aula, a gente vai ver aqui como que funciona esse processo administrativo junto à AND. O que é esse AND? A AND é a Autoridade Nacional designada. Então, eu vou fazer uma pausinha aqui e voltar um pouco na história. Quando o Brasil assinou o protocolo de Kyoto, lá atrás, antes disso ainda é com 92, e o Brasil assinou os tratados, o Brasil teria ali que ter uma autoridade nacional designada. Ou seja, teria que ter um organismo do governo federal designado para avaliar e realizar o processo de verificação dos projetos envolvendo aí mecanismo de desenvolvimento limpo. Então, retomando aqui o que a Fernanda falou ontem, esses projetos MDL, eles são junto à ONU, né? ECO 92, Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, tudo isso são tratados vindos por meio da ONU. Então, por meio desses tratados, o Brasil teria que criar um organismo para verificar esses MDLs, esses projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo. Então, nós aqui internamente designamos, né, definimos que a AND, a Autoridade Nacional designada para isto, é uma comissão interministerial de mudança global do clima, né? O CIMGC, né? A comissão interministerial. Aqui, só um parêntese, né? Não criou-se, à época, um organismo próprio. Não criou-se uma autarquia, não criou-se uma agência reguladora. Criou-se uma comissão interministerial. Ou seja, é uma comissão formada por funcionários de mais de um ministério. Veio gente do Ministério da Ciência e Tecnologia, veio gente do Ministério do Meio Ambiente, veio gente do Ministério da Fazenda, veio gente do Ministério do Planejamento, e formou-se uma comissão interministerial. Tudo leva a crer que, com esse projeto de lei que está em tramitação no Congresso, que já foi aprovado pela Câmara, e tudo indica que será aprovado ano que vem e sancionado, entrada em vigência ano que vem, a partir da criação desse mercado regulado no Brasil, na minha opinião, esta comissão interministerial dará lugar a uma agência reguladora. Eu acho que a AND se transforma numa agência reguladora em breve, porque é um mercado novo e vai ter a necessidade de uma agência para regular este mercado. Da mesma forma que a gente tem uma agência reguladora para vigilância sanitária, para aviação civil,
para água, para gás e petróleo, para tantas outras setores da economia, entendo eu que essa comissão interministerial se transformará numa agência reguladora em breve. Então, essa autoridade nacional designada, que essa comissão interministerial tem aí a incumbência de aprovar e autorizar esses projetos da MDR. Imagino eu que no futuro isso seja feito pela agência reguladora, né, que tem papel de, né, quando a gente estuda direito administrativo lá, né, quais são os poderes da administração? O melhor exemplo é a agência reguladora, né, dentre esses poderes, poder normativo, ele vai criar norma, poder de polícia, poder de fiscalizar, e poder de punir, poder disciplinar. Então ele cria a norma, fiscaliza e pune quem não cumpre com a norma. É o que uma agência reguladora faz. É o que a AND faz. Ela cria uma normativa baseada no Tratado Internacional e aí, né, os projetos MDR vão ter que se adequar a essas exigências governamentais. Então, o papel da AND hoje, né, que é dessa comissão interministerial, ela vai aprovar e autorizar esses projetos. Ela vai elaborar uma carta de aprovação para capacitar esses projetos, né, a serem desenvolvidos. Ela vai implementar o procedimento de não objeção para propostas de programa e projetos financiados pela comissão. Indicar entidades nacionais para a acreditação da modalidade de acesso direto e também definir prioridades nacionais do Fundo Verde do Clima. Então, essa agência, essa autoridade, ela não só autoriza, né, por meio de processo administrativo, os projetos, como também a dar diretrizes para isso. Ela faz o que uma agência reguladora vai fazer. Ela faz o que uma agência reguladora faz em outros setores da economia. E aí, quando a gente fala de um processo junto a essa AND, a gente precisa pensar que ela vai criar regras e vai ter um processo. Ou seja, vamos ter fases, documentos que deverão ser apresentados e vão ser verificados se está tudo certo. Então, aqui, antes de entrar na fase do processo administrativo, né, só comentar que os créditos de carbono são gerados a partir da implementação desses projetos MDL, que são parcerias entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Então, esse projeto MDL, ele é desenvolvido, né, por exemplo, aqui no Brasil, e apresentada toda a sua documentação junto à ONU, junto à autoridade nacional designada e junto à ONU. E aí, de outro lado, nós vamos ter os países desenvolvidos, que são os maiores poluentes, que vão ter aí já o mercado regulado com a obrigatoriedade de comprar créditos. Então, quando a gente fala aqui da AND, né, o projeto MDL, ele vai ser realizado em várias etapas. Né, como todo processo, a gente vai ter as etapas a serem cumpridas, antes da emissão do que a gente chama de RCE, que é o crédito final, o documento final da emissão do crédito de carbono. Então, de início, o projeto MDL ele vai ter que apresentar uma elaboração, né, um documento de concepção do projeto. A gente vai falar isso de forma detalhada já já. Vamos ter que validar esse documento. Aí vai ter que aprovar o país de origem, já a AND tem que aprovar, e depois esse projeto vai ser monitorado. Ou seja, ontem nós comentamos que esses projetos de crédito de carbono, de certificação de crédito de carbono, eles têm duração de 30 anos. Foi definido lá no Tratado Internacional que esses projetos têm que ter duração de 30 anos. Então, essa fase de monitoramento é a fase o quê? De fiscalização, para ver se tudo que foi apresentado e foi validado agora vai continuar existindo nos próximos 30 anos. Quando a gente fala de direito administrativo, e aqui estamos falando disso, quando a gente tem que apresentar um documento, a gente solicita um ato administrativo, uma autorização para o Estado, a gente tem que preencher os requisitos, não só no pedido, mas durante toda a existência do ato.
Senão eles vêm e caçam esse ato. Por uma ilegalidade nossa, que descumprimos com os requisitos lá. É a mesma coisa. Esse monitoramento, o quê? É a fiscalização. Para saber se esse projeto, ao longo destes 30 anos, continua existindo. Se continua a floresta de pé, se os projetos sociais estão sendo desenvolvidos, se, né, a documentação continua em ordem, se essa propriedade não foi vendida e tudo mais. Se houve degradação no meio ambiente, houve ocupação, houve derrubada da floresta, houve incêndio, tudo isso vai ter que ser monitorado. E aí, de tempos em tempos, auditoria, fiscalização, tudo mais. E verificação e certificação das reduções de emissões na parte final aqui do processo. Pois bem, quando nós falamos aqui de um processo administrativo junto à autoridade nacional designada, a gente está falando que a gente tem aqui, no mínimo, 9 documentos a serem elaborados, redigidos, fiscalizados, assinados, ou seja, a gente tem uma complexidade grande que a advocacia tem esse papel importante de verificar, fiscalizar, e não só isso, né? Fazer a gestão. É comum a gente, né, trabalhar para empresa, assinar um contrato com um terceiro, né, um terceiro prestador de serviço. Contrato de 2 anos. E o contrato está lá. Quando termina? Quais são as cláusulas de cumprimento de contrato? A empresa que está prestando serviço está cumprindo o contrato? Vai ter que renovar? Renova automático ou não renova automático? Quando que vence o documento? Isso é uma coisa, é uma atuação que muitas vezes passa ao largo, mas que a advocacia tem um papel fundamental, que é exatamente de controle de documentação. Então, aqui, não é só processo judicial, não é só processo administrativo, mas também é papel da advocacia fazer o controle, fazer a gestão da documentação. Você tem uma autorização de funcionamento junto a uma agência reguladora, essas autorizações têm validade. E se vence sem renovar antes, eles vão lá e vão fechar o estabelecimento. Eu já vi posto de gasolina ser fechado por não ter autorização renovada. O posto estava inteiro em ordem, não tinha nenhuma ilegalidade. Estava tudo bonitinho no posto. Mas esqueceram de renovar a autorização da ANP. Fechou. Lacrou as bombas e fecha. E aí não é uma renovação. Aí você tem que pedir um novo, que venceu. Aí você tem que pedir uma nova autorização. E aí, enquanto não sai, fica fechado o posto. Então, é algo que aparentemente é simples, mas que precisa ter uma atenção do jurídico aqui. Então, quando a gente fala aqui de um processo administrativo junto à AND, tem aqui 9 fases, e aí a gente vai ver cada uma delas. Primeiro deles, documento de concepção de projeto, ou PDD, na sigla em inglês, que vem a ser o projeto. Né? Quando a gente vai desenvolver um projeto, a gente vai precisar, né, traduzi-lo para o papel. Né? Pôr lá no Word o que a gente quer fazer. Né? É digitar a concepção do projeto. Então, esse projeto, esse documento de concepção do projeto, deve ser apresentado, né, no formulário próprio, ou seja, já tem um documento próprio da AND que você preenche, e ali você vai ter que dizer quais são as concepções do projeto. Qual é a propriedade, qual é a área, qual é o estudo de viabilidade, quanto se pretende, né, o quanto se acredita que vai certificar. Então, no estudo de viabilidade, é um estudo prévio em que se mensura
quanto que aquela área, quanto que aquela propriedade vai produzir de crédito de carbono. É só uma prévia. É só um estudo de viabilidade. E aí, lá na frente, no final da certificação, a gente vai ter a concretização disso. Se esse estudo de viabilidade for bem feito, ele vai chegar no mesmo resultado lá no final. Ou muito mais próximo possível. Então, esse estudo de viabilidade é fundamental para não desenvolver um projeto e perder tempo e dinheiro num projeto que não vai reverter. Muitas vezes, a propriedade até vai produzir crédito de carbono. Mas pouco. E aí não justifica o investimento. Então, você não vai botar dinheiro num projeto com profissionais para desenvolver todo o projeto, se o que você vai ter de retorno é menos ou até igual que você vai ter de despesa. Então, o estudo de viabilidade é exatamente para isso. Você faz um estudo prévio e você mensura quanto que isso vai dar lá de retorno no futuro. Se for muito maior do que você vai gastar no projeto, vamos em frente. Como isso em qualquer, como deveria ser, pelo menos, em qualquer projeto. Então, esse documento de concepção é um formulário próprio da IND, em que os donos do projeto, por assim dizer, vão ter que detalhar tudo que vai estar ali. Qual a propriedade, qual a área, qual a projeção, o quanto que eles vão reduzir de emissão, ou seja, qual a estimativa de emissão de oxigênio para compensar o CO2. E aí vai ter que ver, é um projeto já de um bioma nativo, ou seja, é uma mata nativa, floresta, ou é de reflorestamento? Se é de reflorestamento, é um outro cálculo, é um outro projeto. Então, isso vai ter que estar detalhado aqui. Você tem que apresentar toda a ideia, toda a concepção do projeto aqui. Outro ponto, é só uma propriedade? Estávamos conversando aqui no pós-aula ontem. É uma propriedade ou será que são mais? Você não precisa fazer o projeto de uma propriedade só. Às vezes, uma propriedade só não justifica o investimento. E aí você consegue pegar 2, 3, 4, 10 propriedades de uma mesma região, de um mesmo bioma, e juntar todos num único projeto. Não tem problema nenhum. Mas isso vai ter que estar aqui nesse PDD, desse primeiro documento. Nesse documento de concepção do projeto. E aí, claramente, quando é um pool de propriedades, normalmente, contrato entre eles, amarrando todos no mesmo projeto, e aí a repartição dos créditos vai ser proporcional à área. Se a sua propriedade é 50% do projeto, a minha é 30% e a da Fernanda é 20%, quando tivermos lá os créditos a serem vendidos, e eu vou ficar com 30% dos créditos, a Fernanda com 20% e você com 50%. E é o certo. Um segundo documento importante aqui é o que eles chamam de anexo 3. Por que chama anexo 3? Porque lá na resolução número 1 da AND, tem o documento do anexo 3, que é contribuições ao desenvolvimento sustentável. O documento até tem um nome, Contribuições de Desenvolvimento Sustentável. Mas ninguém chama pelo nome, chamado anexo 3. Ficou. É um apelido e ficou. É o anexo 3. Então, neste anexo 3, neste documento, vão ter que estar ali definidas e apresentadas quais são as contribuições ao desenvolvimento sustentável. Ou seja, o que esse projeto apresenta ao desenvolvimento sustentável? Ou seja, ele vai manter o bioma, ele vai reflorestar, ele vai reciclar lixo, ele vai emitir crédito de carbono em energia, em substituição de matriz energética. Qual é a contribuição deste projeto para a sustentabilidade? É um documento à parte que tem que ser feito, e aí essas informações orientarão a decisão discricionária dos membros da AND
para aprovar ou não o projeto. Então, aqui, um ponto importante. Não é a aprovação deste projeto não é um ato vinculado, é um ato discricionário. Ou seja, não basta preencher requisitos estabelecidos em lei para aprovar o projeto. O projeto vai depender de avaliação do Estado, né, do poder público, mais especificamente da AND, sobre oportunidade e conveniência. É um risco maior do que se fosse um ato vinculado. Porque aqui é um processo, não é um procedimento. Se fosse um procedimento, seria ato vinculado. Você preenche, você demonstra para o Estado que você preenche os requisitos, ele te dá o ato, te dá a autorização. Como é no benefício previdenciário, como é assistência social, como é habilitação de veículo. Aqui é discricionário. Depende de uma avaliação de oportunidade e conveniência. Por que foi feito desta forma? Por causa do seguinte: é um projeto muito complexo. Não é cumprimento de requisitos simples. Você tem um projeto, você tem que ter estudo de viabilidade, você tem que ter um monte de itens que só o fato de ser vinculado não seria fácil, porque permitiria uma avaliação até equivocada. Então, para que o Estado tenha essa possibilidade de avaliar o projeto, quanto à sua concepção e quanto ao seu resultado, tem que ser discricionário. Então, quando a AND ela vai analisar todo o processo, toda a documentação, ela vai ter que avaliar o quê? Não só se toda a documentação está certa, como também vai ter que avaliar se a concepção faz sentido, se os cálculos de engenharia ambiental quanto à emissão de crédito de carbono estão certos, se o projeto social envolvido nisso tudo tem uma participação efetiva. Então, é uma gama grande de critérios que um ato vinculado não permitiria uma análise séria. Então, passou a ser um ato discricionário essa decisão. Então, nesse anexo 3, todas essas contribuições ao desenvolvimento sustentável vão ter que estar muito bem descritas e detalhadas, né? É manutenção da floresta, como é que isso vai ser mantido? O que se pretende fazer para proteger a floresta? Ok. É reflorestamento. O que vai ser reflorestado? É mata nativa que vai ser reintroduzida? Quais são as espécies que vão ser reintroduzidas? Em quais proporções? Quem é o engenheiro florestal responsável? A substituição de matriz energética, que é uma outra forma de certificar, qual é a energia que vai ser substituída? Ela vai ser substituída por qual? Qual é o volume dessa energia que vai ser substituída? O quanto você emite hoje e o quanto você vai deixar de emitir? Então, nesse anexo 3, vai ter que estar muito bem descrito e detalhado qual é essa contribuição. Não é algo, eu vou, né, substituir, quero que diesel por energia eólica. Tá, não é só isso. Você tem que detalhar. Então, o anexo 3 aqui é onde a gente vai observar quais são as contribuições ao desenvolvimento sustentável do projeto. Outro aspecto importante que a gente observa é o projeto, ele tem que envolver não só os donos do projeto, mas ele tem que envolver sociedade, comunidade e Estado.
Se eu vou desenvolver um projeto num município do interior do Amazonas, vou dar um exemplo, lá em Pauini, interior do Amazonas. Então eu vou ter que mensurar ali, né, qual é o impacto daquele projeto naquele município. Então eu vou ter que enviar carta-convite para que a sociedade e a administração pública local participe do projeto e fiscalize a execução do projeto. Então a gente vai ter que convidar a prefeitura, órgãos da prefeitura, órgãos ambientais da prefeitura, a Câmara de Vereadores, órgão ambiental do município, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ONGs de meio ambiente envolvidas na região, associação comunitária, né, associação dos moradores do município, associação dos moradores do bairro, que é muito comum, Ministério Público, tanto estadual quanto federal. Para quê? Para que haja uma participação de todos no projeto. Para que todos tenham conhecimento que o projeto está sendo desenvolvido e claramente possam também fiscalizar. Para saber se aquela floresta ali, que está sendo objeto da certificação, continua ali existindo. Ou será que não existe floresta nenhuma e um projeto é falso? Sim, a gente pode muito bem criar uma história bonita, pega documentos que existem, mas não tem mais floresta, já tem gado lá em cima. Se alguém fizer isso, aqui na carta convite já vai parar. Porque essas pessoas aqui, prefeitura, governo do estado, Ministério Público e sociedade, eles vão se manifestar, opa, não tem floresta aqui. Mas projeto é um projeto que é de reflorestamento, porque não tem floresta. Então, você já vai ter aqui, né, uma participação do Estado e da sociedade importante para o projeto. Não dá para fazer um projeto só meu, eu sou dono da propriedade, não vou contar para ninguém. Vou fazer em silêncio. Não. Você tem a participação da administração pública e também da comunidade. Além desses documentos, precisa de um quarto documento, que é o relatório de validação. Então, a entidade operacional designada, que é quem vai estar à frente do projeto, é o nome que se dá para quem está à frente do projeto, né, o organismo que está à frente do projeto, vai ter que fazer um relatório de tudo que foi feito, né, e submeter ao Conselho Executivo do MDL, que é um órgão dentro lá da AND. Né? Dentro da AND a gente vai ter vários órgãos. Esse Conselho Executivo de MDL é quem vai avaliar os documentos dos projetos MDL e vai aí avaliar esse relatório de validação. Então, esse relatório de validação, ele vai ter que fazer referência de forma clara e inequívoca, né, do PDD lá atrás, do documento 1, de que quais vão ser as metodologias adotadas. Ou seja, nós vamos aqui, temos a floresta, essa propriedade, está lá no projeto. Primeiro documento. Temos o anexo 3, temos cartas convites e temos aqui relatório de validação. Aqui, nesse relatório, para a validação, a gente vai ter que demonstrar qual a metodologia a ser utilizada. Ou seja, quais são as fórmulas de se calcular o crédito de carbono. Qual a metodologia? Temos várias. Então, a empresa que estiver certificando para o projeto
vai ter que dizer aqui qual a metodologia. Nós vamos avaliar quais são as espécies das árvores, e aí cada espécie tem uma oxigenação maior ou menor, uma emissão de oxigênio maior ou menor. Isso também depende da idade da árvore, do tamanho da copa. Coisas que para nós da advocacia é um universo à parte. Quando a gente começa a conversar com engenheiro ambiental, engenheiro florestal, a gente fica assim, perdido. Agora a gente já está acostumado. Mas é algo que você fala, meu, é um outro universo. É um outro universo. A gente está aqui pro lado do documento. Né? No relatório, aqui, nós advogados, a gente não vai, nesse relatório de avaliação, a gente não vai ter muito que ficar palpitando, porque é metodologia científica lá dos números. Nós somos das letras, eles são dos números. Eles vão ter que dizer como que vai fazer o cálculo. Qual a metodologia? Você vai lá, vai ser por drone, vai ser por satélite, como vai fazer o cálculo? Então, tudo isso vai ter que estar neste relatório de validação. É um documento que vai ter que ser feito, preenchido pelo pessoal de engenharia, para detalhar qual a metodologia utilizada para se chegar no quanto que vai emitir de oxigênio nesse projeto, para ser convertido em crédito de carbono no final. E aqui, né, aqueles documentos mais burocráticos do que técnicos, que são declarações. Então, nós temos já, pela AND, um formulário em que os participantes do projeto vão ter que assinar essa declaração de participação no projeto. Então, vai ser assinada por todos os participantes nacionais do projeto. Todas as pessoas que estejam trabalhando no projeto vão ter que assinar essa declaração de participação. Porque o projeto precisa saber quem são os profissionais que estão à frente, que vão assinar esse projeto MDR. Quem são os responsáveis por isso? Tem alguém que tem que assinar, que é quem dá a cara à frente e assina, né? Então vai ter aqui a assinatura do advogado, a assinatura de engenheiro, a assinatura de contador. Tem um contador para gerir tudo isso daqui. Então quem está à frente do projeto, quem está encabeçando, né, os principais, vão assinar aqui. E aí pode ser tanto uma só declaração e todo mundo assina, ou uma para cada um. Tanto faz. Às vezes você não consegue reunir todo mundo no mesmo lugar para todo mundo assinar. Então você pega, né, você faz um para cada um assina e junta no processo. Então aqui é a declaração de quem está participando do projeto de uma forma mais efetiva. Outra declaração de conformidade com a legislação ambiental. É uma declaração de que o projeto está respeitando toda a legislação ambiental. E aí sempre vem, né, quando tem essa obrigatoriedade de declarações, quem não é do direito, às vezes, fala, mas é só uma declaração. Não é só uma declaração. Quando você faz uma declaração e assina e entrega para um órgão público, você só pode entregar essa declaração se efetivamente você está cumprindo com a legislação que você está dizendo que está cumprindo. Senão isso vai te trazer problemas sérios no futuro. Se você assina uma declaração de que está em conformidade com a legislação ambiental e você não está, isso vai te causar um problema jurídico sério depois. Então, para essa declaração ser assinada, é preciso que se tenha certeza de que o projeto está em conformidade com a legislação ambiental. Então, ali não está sendo feito desmatamento, está sendo cumprida todas as regras da
legislação ambiental? Mais uma vez aqui o papel do advogado. Então, o advogado que estiver envolvido num projeto aqui de crédito de carbono, ele vai ter que dizer para os responsáveis do projeto, não só qual é a repercussão disso, e principalmente, o que é que diz a legislação ambiental para aquela espécie de projeto e que deve ser respeitada, que deve ser obedecida. Então, vai ter que se observar que o projeto está, sim, de acordo com a legislação ambiental, e aí faz a declaração. As pessoas acham que é só imprime aí e assina. Não é bem assim. Da mesma forma que também tem uma declaração de conformidade com a legislação trabalhista. Quem está trabalhando no projeto? Tem contrato? É contratado CLT? É terceirizado? Esse terceirizado tem contrato? Ou é um avulso que está lá, ajuda, paga-se informalmente? Que é muito comum. Então, você tem que, ao assinar uma declaração de conformidade com a legislação trabalhista, tem que se ter a certeza de que, em toda a atuação do projeto, desde aqui, diretoria do projeto, até lá na ponta, né, na terra, lá na floresta, todos estejam trabalhando, estejam em conformidade. Que tenham alguma espécie de vínculo jurídico. Não digo nem vínculo trabalhista, vínculo jurídico. Você não precisa contratar. Você pode terceirizar um tipo de serviço. Mas formaliza. Faz um contrato. Ah, mas ele não tem PJ. Você contrata. Ou você faz alguma outra espécie de contrato para regularizar a relação jurídica. Porque se você assina uma declaração de conformidade com a lei trabalhista e vem fiscalização do Ministério Público do Trabalho ou do próprio Ministério do Trabalho e pega trabalhadores sem vínculo, e não digo não só a relação contratual, mas no que diz respeito também aos direitos trabalhistas, tem férias, tem 13º, eles moram no lugar, qual é a qualidade do local onde eles permanecem? Tem alimentação? Nossa, me fugiu a palavra. É ventilado? Tem água potável? Quem está falando de um lugar que muitas vezes é inacessível. Tem propriedades que são inacessíveis. Você pega no satélite, é no meio do nada. Uma propriedade que não tem cerca, não tem muro, não tem uma casa. Você não consegue chegar na propriedade. Você não chega na propriedade. Aí você não vai ter problema com a legislação trabalhista. Por outro lado, a gente tem outras propriedades que são já na beira da floresta, que já são mais próximas da cidade, da ocupação. Então, você vai ter gente trabalhando. Então, aí que fica a preocupação. Quem são essas pessoas que estão trabalhando para o projeto lá? Tanto de cercar, de fiscalizar. Qual é o vínculo jurídico que tem com o projeto? Então, essa declaração de conformidade com a lei trabalhista também é importante ter esse cuidado. Porque para não ter essa conformidade, a gente sabe que a realidade brasileira é muito dura. Né? A gente está aqui falando de São Paulo, na Avenida Paulista, numa sala com ar-condicionado, na sede da ESA. Então a gente é muito fora, muito acima, né, de média, com privilégios. Tem que abrir a mente e ver que isso aqui não é a média. Isso aqui não é né? A realidade fria é outra.
passa muito longe disso, mas muito longe disso. Então, aqui tem que se ter um olhar fora do ar-condicionado, de olhar lá fora, na realidade, porque a lei trabalhista está tudo certo. Não, não está tudo certo. Não está tudo certo. Lá fora é outra realidade, exatamente, é outra realidade. Então, essa declaração vai ter que ser assinada, mas vai ter que se ter a visão de como isso está sendo feito lá na ponta, lá na floresta, lá no projeto, e não aqui. Porque aqui é fácil cumprir lei trabalhista. Não é? Aqui. Tem que ver lá no chão como é que essa realidade está sendo efetivada. Né? Eu comentei ontem aqui, no final, os projetos de crédito de carbono, eles servem como um instrumento de efetivação de direitos humanos. Né? Até a minha tese de pós-doutoramento é isso. Como que esses projetos podem, com a sua arrecadação, financiar o projeto, de gerar trabalho, de gerar riqueza, não só para os donos da propriedade, mas para todos no entorno. Declaração sobre a situação da entidade operacional designada. Deve ser entregue uma declaração dessa entidade responsável pelo relatório de validação em papel timbrado, de que está devidamente credenciada junto ao Conselho Executivo MDL, no âmbito do protocolo de Kyoto, do Acordo de Paris, né, junto à ONU. Então, é uma declaração que essa entidade vai ter que dizer que ela está, né, de forma legal, credenciada para desenvolver esse projeto MDL. Esse tem menos repercussão porque ou ele está, né, designado ou ele não está designado. Ou ele está credenciado ou ele não está credenciado. Você não tem uma complexidade maior como nas outras declarações de conformidade com a lei trabalhista e com a lei ambiental. E aqui, por fim, a depender do projeto, a AND ela pode vir solicitar documentos complementares. Ou seja, todos esses primeiros documentos têm que ser organizados, normalmente a advocacia, organiza, faz a pastinha, vai lá na AND e protocolo. Pois bem, se a AND, como é um processo discricionário e não vinculado, ela pode pedir outros documentos. E aí o projeto vai ter que apresentar os documentos que forem solicitados. Então, eles podem solicitar documentos relativos à propriedade, eles podem pedir documentos mais, né, aprofundados sobre a metodologia, sobre os projetos sociais envolvidos, sobre quem está por trás do projeto, enfim. Existe uma brecha na lei para que a AND possa solicitar documentos suplementares ao projeto. Se ela entender que aqui, que aquele projeto não tem informações suficientes para autorizar, aí eles podem pedir esses documentos suplementares. Quanto à aprovação do projeto, né, a gente entra com o processo, junta toda a documentação, vem o pedido de documentos suplementares, nós vamos lá, entregamos esses documentos suplementares e o projeto vai para análise. Pois bem, o que pode acontecer? Quais são as respostas possíveis esperadas da AND? Então, primeira delas, o projeto pode ser aprovado, que é o melhor dos mundos. Então, o procedimento para atividades de projeto aprovadas. Então, as atividades de projeto foram aprovadas. Ou seja, vem uma carta de aprovação do projeto, vinda da AND, já dizendo que está tudo certo, documentação, que todo o processo está ok, e aí, a partir disso, pode ir para uma certificadora internacional para certificar, e a partir dessa certificação, nós temos ali os créditos de carbono. Então, neste cenário, o projeto é aprovado, ou seja, está tudo certo, foi tudo que foi solicitado, foi cumprido, então não há mais o que ser feito, né?
junto à AND e o processo vai ser encerrado. E com essa carta de aprovação, nós vamos partir para, né, a certificação internacional para, aí sim, gerar o crédito originário deste MDR. Uma outra possibilidade é ser a aprovação com ressalvas. Ou seja, a AND vai aprovar, mas não na íntegra, vai fazer algumas ressalvas. Ou seja, ela vai encaminhar ofício ao responsável pela comunicação do projeto para que essas ressalvas sejam sanadas para a emissão da carta de aprovação. Ou seja, está quase tudo certo, precisa regularizar, precisa fazer alguns ajustes, que são essas ressalvas. Então, a carta de aprovação não é dada, mas ela é condicionada ao saneamento de algumas ressalvas. Não é dos piores dos mundos, não é alegria total, tem jeito, dá para salvar o projeto. E aí vai ter que ajustar, fazer as ressalvas em 60 dias. Então você tem aí 60 dias corridos para fazer o ajuste, né, o saneamento dessas ressalvas. Outra possibilidade, atividades de projeto consideradas em revisão. Piorou o cenário. Ou seja, não está aprovado nem com ressalvas. Há exigências maiores a serem cumpridas. Ou seja, o projeto não atingiu o mínimo que a AND entendeu como suficiente para ser aprovado, ainda que com ressalvas. Então, aqui, de novo, vai ter 60 dias para ajustar tudo que tiver que ser ajustado. E aí, o que preocupa, às vezes, é quando vem em revisão, ou seja, todo o projeto vai ter que ser revisto. 60 dias dá? Depende do que foi pedido para revisar. Se é uma questão de documentação, ok, 60 dias dá tempo. Ocorre que muitas vezes essa revisão não é quanto à documentação, e sim a quanto uma peculiaridade do projeto lá na floresta, lá na propriedade. Uma adequação que tem que ser feita lá. E aí, às vezes, 60 dias é apertado para cumprir com essas exigências para revisão. E é 60 dias após a data do recebimento do ofício. Tem um processo administrativo. Eles publicam lá, né, atividades de projeto consideradas em revisão. Saiu publicado isso no processo administrativo, naquela data, a publicação do ofício, 60 dias para colocar essas exigências em ordem. Da mesma forma que 60 dias as ressalvas. É que ressalva é mais fácil. São coisas menos complexas. Entendo eu, olhando pelo lado de cá, da administração pública, né, pelo lado do contribuinte, do cidadão, não deveria ter o mesmo prazo, ressalvas e revisão. Né? Para ser justo, colocaria 60 para ressalvas, 90 para revisão. Porque para revisão você tem exigências maiores, não é uma ressalva, não é um detalhamento, é uma coisa mais complexa. Então poderia colocar aqui 90 dias. Seria mais justo. Mas é 60 dias lá e cá. E aqui, o pior dos mundos. Hipótese de revogação ou anulação da carta de aprovação. A AND toma conhecimento de ilegalidades ou atos que sejam contrários ao interesse público atribuídos aos participantes do projeto.
E aí, temos a não aprovação, que é uma hipótese de não ser aprovado, e aí não tem nem a carta de aprovação. É antes, né? A resposta do projeto é não. Você nem tem a carta de aprovação. Eu nem coloquei aqui no slide. Vou botar no próximo. Deixa eu só... Não, eu não coloquei. Mas está em a possibilidade do não. O não é a resposta padrão, né? O não a gente já tem. A gente vai atrás da humilhação. Não é isso que eu estou falando? Já começou com o não a gente já tem. Então, uma hipótese é não. Apresenta todo o projeto e a resposta é não. Não é aprovação com ressalvas e também não é aprovação com revisão. É não. Não vai ter projeto. Está tudo errado. É difícil. Sim, ela vai ter que justificar o que está errado. Eu acho difícil chegar nesse não pelo seguinte. Porque é um projeto caro, com muita gente envolvida, e não vai ser uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Está falando de trabalho sério, envolvendo dinheiro, projetos. Então, eu acho dificílimo ter esse não. Porque para chegar nesse projeto, nesse processo administrativo junto à ND, muita coisa já teve desenvolvida atrás. Então, o não, óbvio que existe a possibilidade, mas é pouco provável. Eu não acredito que vai ter um projeto desenvolvido com profissionais de diversas áreas para um não. Existe, é óbvio. Né? Se não cumprir com nada, se não provar nada. Mas eu não imagino que isso venha a acontecer. Com tantas despesas, com tantos profissionais botando o nome para ter um não na resposta. Aqui, que eu trouxe no slide, é uma outra situação. Hipótese de revogação ou anulação. E aí, direito administrativo. O que é revogação e o que é anulação? O que é revogação? Eu brinco que revogação é simplesmente eu não quero mais. Você não tem nada de errado no projeto, de ilegal. Mas não queremos mais. Por que a revogação aqui é possível? Porque é discricionário. O ato vinculado, ele não pode ser revogado. Se a gente pegar um ato administrativo que é vinculado, o que é um ato administrativo vinculado? Ele é vinculado aos requisitos da lei. Se eu, cidadão, preencho todos os requisitos, o Estado está vinculado à lei, vinculado aos requisitos, e ele é obrigado a me dar o ato administrativo. E se eu não pratico nenhuma ilegalidade, se eu não deixo de cumprir nenhum dos requisitos, ele, Estado, não pode vir dizer, eu não quero mais. Eu continuo cumprindo os requisitos. Então, o ato vinculado ele não pode ser revogado. Aqui, a revogação é uma possibilidade do projeto, porque ele é discricionário. Depende de oportunidade e conveniência da administração pública. E se, ao longo do projeto, essa carta de aprovação, ela pode ser revogada. Por quê? A oportunidade e a conveniência do projeto podem deixar de existir. Eu não estou na ilegalidade, eu não estou praticando nada contrário à lei. Mas eu não estou cuidando do projeto como deveria. Eu não estou revertendo parte das verbas para projetos sociais. Eu não estou mantendo a floresta. Eu larguei o projeto de mão, já ganhei dinheiro. Daí a discricionariedade permitir que, diante do interesse público, pode-se observar que o projeto não é mais oportuno ou não é mais conveniente. Revoga-se. Revoga-se a carta de aprovação. Acaba-se com o projeto
de forma discricionária. Então, quando a gente fala aqui de um projeto, é um projeto que é sério, que vai ter aí 30 anos de duração, e ao longo dos 30 anos isso vai ter que ser cuidado. Trabalho. Então, você vai ter que ter uma rotina de gente trabalhando, cuidando do projeto, prestando contas. Uma coisa a longo prazo, é uma empresa, entre aspas, que vai funcionar por 30 anos, no mínimo. Sob pena de, largando o projeto, vai se perder. Né? Vai ser revogada a carta de aprovação. E, por outro lado, se o projeto pratica alguma ilegalidade, ou seja, pratica atos contrários à lei, aí pode ser anulado. A anulação pressupõe uma ilegalidade. Anular significa tornar sem efeito, tornar nulo um ato administrativo por uma ilegalidade, né? O ato vale menos que a lei, né? Pirâmide normativa de Kelsen. O ato, para continuar existindo no ordenamento jurídico, ele tem que estar sempre de acordo com a lei. Se este ato aqui é ilegal, ele não pode permanecer existindo dentro do ordenamento. Então, nós vamos ter que anular. Nós vamos ter um conflito da lei com o ato. O que vai prevalecer? A lei. Né? A norma superior prevalece sobre a norma inferior. Num conflito de norma, primeiro critério de solução da hierarquia, né? Da antinomia jurídica, né? Pelo critério da hierarquia. Então, a anulação pressupõe uma ilegalidade do ato. Então, ao final desse processo junto à AND, a carta de aprovação já tendo sido dada, já tendo sido, né, publicada, ela pode ser revogada, como ela pode também ser o quê? Anulada. Anulada por uma ilegalidade do projeto ou revogada por uma atuação que é uma atuação contrária ao interesse público, né, tornando o projeto inoportuno ou inconveniente para o interesse público. Vão lá e revogam a carta. Prazos. Né? Temos que ter os prazos. Então, aqui, ao falar de prazos, qual a duração desse processo administrativo na AND? Então, a gente tem aqui, né, a foto de todo o caminho processual, começando com o limite para entrega de documentos para submissão junto à AND, né, a Comissão Interministerial de Mudança de Clima. Uma vez protocolado o envelope com os documentos, a AND tem aí 5 dias para verificar os documentos, 5 dias úteis, e aí uma reunião da Comissão Interministerial vai avaliar essa verificação dos documentos e, depois de um dia, sai publicado no Ministério de Ciência e Tecnologia, né, o recebimento, o protocolo deste projeto. Daí, inicia-se formalmente o processo administrativo junto à AND. E aí, 60 dias, né, para a AND fazer a apreciação do projeto. Ou seja, né, nós vimos aqui todos os documentos que precisávamos organizar, né, com a advocacia aí, né, atuando de forma importante nisso, organizar toda essa documentação para o projeto. Organizamos o projeto, protocolamos, 5 dias úteis, a AND vai verificar se os documentos foram recebidos, se está tudo certo, sai publicado no Diário Oficial, né, na página lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, e aí, a partir disso, a AND tem 60 dias para avaliar o projeto. Ou seja, a AND vai ter 60 dias para avaliar toda essa documentação do projeto e, ao final desses 60 dias, emitir a carta de aprovação ou não.
como vimos, a carta de aprovação pode ser feita, né, ou aprovando ela na íntegra, ou com ressalvas, ou em revisão, ou não conceder a carta de aprovação, né? E aí, o prazo de 60 dias para a publicação da carta de aprovação, após a análise de toda a documentação apresentada. E aí, né, a apreciação do projeto pela AND, pela Comissão Interministerial, envia-se um ofício ao responsável, se houver ressalvas. E aí, o seguinte, voltando ao slide, se depois desses 60 dias a carta de aprovação saiu na íntegra, sem ressalva, sem revisão, sem nada, tudo certo. Já começa o projeto a poder ser enviado para uma certificadora, já que o processo junto à AND terminou aqui. Agora, se é uma aprovação com ressalvas, sai publicado, né, no Diário Oficial, o ofício de que precisa observar as ressalvas. E aí, como nós vimos ali atrás, 60 dias para apresentar essas ressalvas. E aí, prazo para atender as exigências das ressalvas, e aí, após esses 60 dias, passa-se a ter uma carta de aprovação já finalizada. Ou então, voltando, né, em paralelo a este prazo, quando sai a resposta da primeira avaliação do projeto, dos documentos enviados, apreciação da AND, da Comissão Interministerial, e aí o projeto é publicado, né, a carta de aprovação é aprovada em revisão. E aí há 60 dias para atender as exigências apresentadas, e aí, uma vez apresentadas essas exigências, né, da revisão, a AND, a Comissão Interministerial, tem mais 10 dias úteis, 2 semanas, para avaliar e emitir a carta de aprovação. Ou seja, os prazos principais aqui, para o nosso lado, são de 60 dias. Né? A partir do protocolo do projeto, a AND tem 5 dias para verificar a documentação, e aí sai publicado no Diário Oficial que foi tudo protocolado, e sai publicado no site do Ministério da Ciência e Tecnologia de que foi feito o protocolo, que houve o recebimento do projeto. A partir disso, 60 dias para aprovar. Então, ele vai ter que esperar a administração pública por 60 dias. Nesses 60 dias, vai sair o quê? A carta de aprovação, se tudo estiver certo. Só retomando aqui. Ou então, ao invés de sair uma carta de aprovação, e aí acaba o processo, se sair uma carta de aprovação na íntegra, a gente tem o quê? Uma carta de aprovação como ressalvas. Aí o projeto tem 60 dias para atender as ressalvas, e aí vai sair, né, uma carta de aprovação se as ressalvas forem atendidas. Ou então, lá atrás, ao invés de sair uma carta de aprovação com ressalvas, sai uma carta de aprovação com revisão, e aí 60 dias para atender essa revisão, e aí a partir da entrega dessa revisão, a AND tem 10 dias úteis para ver se estas exigências foram cumpridas ou não, e aí sai a carta de aprovação. E aí, saindo a carta de aprovação, a gente consegue
né, finalizar essa fase do projeto junto à AND, e aí, com essa carta de aprovação, com toda a documentação, nós levamos para uma certificadora, e aí essa certificadora vai fazer a conta certinha de quantos créditos de carbono uma propriedade vai produzir. É chão. Vem, se é uma certificadora internacional, que normalmente é agora, que a gente tem algumas certificadoras internas aqui no Brasil, mas as principais estão lá fora ainda, né? Como a Fernanda falou ontem, nos Estados Unidos, no Catar, na Suíça, enfim, a gente tem aí algumas ao redor do mundo. Mas essa certificadora vai não só pegar a carta de aprovação, mas vai vir aqui ver se o projeto realmente existe, se o projeto é efetivo. E aí vai fazer o cálculo de quantas toneladas de oxigênio aquela propriedade, aquele projeto está emitindo. E aí, cada tonelada de oxigênio vai significar um crédito de carbono. E lá na outra ponta, o poluente vai ter que fazer um inventário de gás de efeito estufa para calcular quantas toneladas de CO2 ele emite. E aí, cada tonelada de CO2 vai se traduzir num crédito de carbono que ele tem que adquirir para fazer a compensação. Né? A gente está vendo como se produz o crédito. Mas lá na outra ponta, a gente tem o quê? Que fazer um inventário para saber quanto que se vai ter que compensar. E a gente faz um parênteses aqui, antes de falar da certificação internacional. Lá na empresa poluente, o inventário de gás de efeito estufa entra na conta lá o escopo 1, escopo 2 e escopo 3 nunca é feito porque não é obrigatório. Mas se calcula quanto produz de lixo, quanto consome de água, quanto consome de energia. Entra tudo. Deslocamento, consumo de papel, tudo. O escopo 3 não é obrigatório porque, a depender de quem fizer o inventário, o escopo 3 é uma história sem fim. O escopo 3 engloba os seus terceirizados, os seus fornecedores. Imagina um fabricante de prego e parafuso. Escopo 1 e 2 está tranquilo, a empresa é pequena. Né? Tem lá 30, 50 funcionários. Dá para você fazer cálculo de 1 e 2, tá tudo bonito. Ah, vamos fazer escopo 3. E aí você pega que o fornecedor dele, de matéria-prima, é uma metalurgia. Não vou dizer o nome, mas eu sei que em aula dou o nome de uma grande, famosa brasileira. Você vai precisar pegar o inventário deste terceirizado que te fornece matéria-prima para fazer o prego e parafuso. Só que este fornecedor é mil vezes, sei lá quantas milhões de vezes maior que esse cara. O fornecedor é maior. Às vezes a gente tem a ideia que o fornecedor é menor. Não. Você pega um fabricante de prego e parafuso, o fornecedor dele é uma metalúrgica, que é altamente poluente. E acaba nessa certificação mapeando toda a cadeia. Toda a cadeia. E aí, a gente tem, conversando com algumas empresas, que assim, na Europa, na União Europeia, o mercado é regulado. Então, a indústria lá tem que fazer o inventário de gás de efeito estufa para saber se ele tem que compensar ou não. Até aí está tudo certo. Só que respinga para cá. Porque tem empresa aqui que é fornecedora de matéria-prima para lá. E lá eles têm que fazer o escopo 3. A depender da atividade econômica, tem que fazer o escopo 3. E aí ele entra na conta. Então ele aqui tem que fazer o quê? O seu inventário. E a pessoa aqui, ele não tem a menor ideia do que seja isso. Ou ele se adequa, faz o inventário de gás de efeito estufa, e não é altamente poluente, ele mensura quanto ele é poluente para informar
lá na União Europeia, ou ele perde o contrato. A gente conversou outro dia com um produtor de café pequenininho no interior de Minas. Ele vende para a União Europeia. E lá já falaram, precisamos do seu inventário de gás de efeito estufa. Não fazia ideia do que seria isso. Porque não é da realidade, ele não é poluente. É um produtor rural pequeno. Mas a gente vai ter que fazer um inventário e dizer, olha, ele polui tanto. E aí vai ter que fazer o inventário em toda a cadeia produtiva. Não só na plantação do café, mas na colheita, na torra, na embalagem, no envio para lá. A maior poluição dele é no envio para lá. Porque ele aqui, nada. Perto de companhias aéreas, por exemplo, nada. Mas ele vai ter que fazer inventário. Senão ele vai perder esse contrato. É para fazer? Então. Vai ter que ver quanto custa esse inventário. Para ele, pouco. Então justifica fazer para não perder esse contrato. Para deixar de fornecer para a União Europeia. A parte do que você certifica, o que aconteceu daqui para frente, ele saber. Ah, sim. De repente, é uma dor no momento. Exatamente. Ele já vai estar, tá tudo certo aqui. Eu posso fornecer para o mundo inteiro. Talvez a grande barreira seja muitos, senhores, mas de uma maneira culturalmente falando, o jeitinho. Não tem jeitinho. Não tem. Nessa história. Não, isso não tem. E a gente não está falando de um imperialismo, está falando que tem que ser a nova ordem. Sim. Ele vai ter que se adequar. Bom, feita esse processo junto à AND, projeto de MDL, precisa ser feita agora uma certificação junto a certificadoras internacionais. E aqui existe uma outra situação que é, como a Fernanda falou ontem, temos alguns projetos que não são MDL. Então, esse processo administrativo não se faz necessário, mas vai precisar fazer esse processo junto à certificadora internacional. Então, os projetos que não são MDL também vão entrar nessa parte aqui, né? Os projetos de MDL vão ser os projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo junto à ONU. Bom, existem outras espécies de projetos, como a Fernanda falou ontem, que não são MDL, mas são projetos de certificação que vai certificar e vai gerar crédito de carbono por outras metodologias, por outros projetos. Então, aqui, primeiro, né, requisitos para a certificação. Guia do programa VCS. É um documento abrangente do programa VCS. Ele define todas as regras e requisitos que regem esse programa, incluindo o processo de registro do projeto, processo de desenvolvimento e revisão de metodologia, requisitos de acreditação para órgãos de validação, verificação e funcionamento do registro VERRA. Aqui, a gente pegou como parâmetro o VERRA, né? A gente tem 3, 4, 5, 6 certificadoras internacionais. E aí, cada uma delas vai ter um procedimento. Por que a gente pegou o VERRA como exemplo para dar aqui na aula? Porque é a certificadora mais famosa e que tem mais tempo, que tem mais credibilidade. Recentemente, para quem acompanha o mercado de crédito de carbono, tivemos uma situação em que alguns créditos de carbono emitidos pela VERRA foram suspensos, eles estão revisando processos, porque há uma suspeita de fraude em alguns documentos de alguns projetos. Só que aí o problema não foi com a VERRA. O projeto foi lá atrás. O projeto foi na documentação
que instruiu o projeto. Então, o problema, aliás, não foi na Verra, não foi com a Verra. O problema é do projeto, e esse problema surgiu lá na fase inicial. Algumas ilegalidades foram observadas na origem. E aí, passou pela AND sem ser percebido, passou pelo Verra sem ser percebido. E aí depois, com os créditos já certificados, já em comercialização, observou-se a ilegalidade na fase de monitoramento. Ou seja, o monitoramento ele vai monitorar todo o projeto o tempo inteiro. Então, numa dessas fases de monitoramento, pegou um erro de origem. Um erro de documentação lá do início do projeto na AND, que foi aprovado e depois foi aprovado pelo Verra. E aí esses créditos decorrentes desse projeto, que estão sob suspeita, estão suspensos, não podem ser comercializados. Até que se elucide exatamente o que aconteceu lá atrás com a documentação. Se a documentação realmente for ilegal, vai se anular tudo e anula-se o projeto. Imagina o investidor. Imagina quem comprou esses créditos. Que era um projeto que tinha validade, que tinha certificação da Verra, e agora pega-se um problema de origem lá atrás. Documentos com falsidade material. O documento era verdadeiro, mas o conteúdo era falso. Você não tem como saber. Você não tem como saber. Dificilmente se saberia de imediato que aquele documento era verdadeiro. O teor dele era falso. Aí fica difícil. Enfim. Então, dentro do Verra, vamos ter esses requisitos. Primeiro, cumprir com este guia. VCS, né, como a Fernanda falou ontem, que é o certificado, né, de verificação da Verra. Então, deste guia vai ter todas as regras que devem ser cumpridas. Como vai ser o registro do projeto? Como que é o processo de desenvolvimento? Quais são as fases desse projeto? Como vai se revisar a metodologia? Então, o Verra vai apresentar a metodologia para se mensurar quantos créditos vão ser emitidos nesse projeto. Então, vai ter metodologia que vai ser revisada a todo instante e requisitos para acreditação para órgãos. Então, os órgãos públicos também vão ter que participar, fiscalizar. Tudo isso tem lá no guia do programa VCS. Padrão VCS define todos os requisitos específicos para o desenvolvimento do projeto e sua validação. Monitoramento e verificação de projetos e reduções de emissões de gás de efeito estufa. Então, nesse padrão VCS, vai se ter regras não só de validação, como também monitoramento, ou seja, nesses 30 anos, como é que nós vamos fiscalizar, quais são as métricas adotadas, e também como que nós vamos verificar as reduções de emissões de gás de efeito estufa. Ou seja, quanto que essa propriedade vai realmente emitir de oxigênio na atmosfera para compensar as emissões de gás de efeito estufa. Quanto que essa propriedade absorve de CO2 e emite oxigênio. Então, tudo isso aqui vai ter que estar detalhado e cientificamente comprovado por metodologias de revisão, cálculos, levando em consideração bioma, área, índice de degradação da propriedade, né, do bioma. Então, o padrão VCS ele vai definir todos os requisitos, tudo isso já vai estar pré-estabelecido. Requisitos de metodologia, ou seja, o padrão VCS vai definir os requisitos específicos para desenvolver o projeto, como também a questão das metodologias adotadas por eles,
a Follow e as ODS também aqui são metodologias, são nomenclaturas de metodologias adotadas por eles. E, por fim, aqui, requisitos de armazenamento geológico de carbono, GCS, que é o documento que define os requisitos específicos para as atividades para participar do programa, ou seja, quanto que vai se absorver na Terra, né, de gás carbono. Então, a gente tem aqui umas questões bem técnicas, que fogem do conhecimento para nós, do direito, mas, né, a gente tem aí esse diálogo com as outras áreas, né, da ciência. Por fim, aqui, definições do programa, ou seja, o documento de referência que vai definir os termos usados no programa GCS e tabela de taxa de programa, ou seja, as custas que vai ter que se pagar para a certificadora Verra para todo este processo. Então, eles têm uma tabela de preços, que aí, obviamente, isso vai variar conforme a complexidade, conforme a área, conforme variáveis definidas por eles. Vocês vão ter taxas maiores ou taxas menores. Então, dentro da certificadora, você não tem um processo administrativo junto à AND, mas você tem regras internas da certificadora que vão com o conhecimento técnico, né, observar aí o quanto se emite de oxigênio e o quanto se retém de CO2 no ambiente. E aí, aqui, né, feitas essas considerações, a gente tem lá processo de registro e emissão, ou seja, esse documento vai registrar os procedimentos e as regras para registrar o projeto e emitir as unidades de carbono verificadas, as VCUs, que são os créditos. Ou seja, no final do processo, vai se ter o quanto de crédito de carbono vai ser ofertado para ser comercializado. E revisão de metodologia e processo de desenvolvimento, em que, ao longo do projeto, a gente vai ter ali toda a mensuração do projeto. Professor, nessa altura, o comprador está aguardando, ele já está acompanhando desde o início, ou não existe ainda a figura do comprador? Ainda não existe a figura. Primeiro eu me disponho a vender, faço todo esse trabalho para quando eu tiver efetivamente o que vender, eu encontro o comprador. É isso? É isso. Não tem ainda... Alguém esperando, uma encomenda. Não tem. Porque já pensou? A pessoa espera e de repente... Não tem. Normalmente não tem. O comprador, ele vai aparecer já com a existência dos créditos. Sim. Mas muitas vezes você tem a figura do investidor. Então, né, às vezes o proprietário, isso é muito bom, o proprietário ele não tem dinheiro para pagar tudo isso daqui. Muitas vezes o proprietário é um senhor, bem estereotipado isso, por favor. Sim. É um senhor de 70 anos que herdou essa propriedade dos pais, que herdaram dos avós, dos bisavós. E culturalmente, essa pessoa proprietária, ela foi criada ouvindo, ela não mora nessa propriedade. De alguma forma, lá atrás, a família adquiriu essa propriedade. Mas essa pessoa foi criada ouvindo que essa propriedade é um problema.
que só dá despesa, não dá receita. Você não pode derrubar, você não pode pôr gado, porque é floresta. E todo ano a gente tem que pagar o ITR, tem que declarar para o imposto de renda. E sai para nada. Então você já conversa com proprietários que têm um ranço histórico contra essa propriedade. E aí chegam umas pessoas de outro estado e fala para ele que essa propriedade vai dar dinheiro. Que a gente vai vender oxigênio agora que essa propriedade produz. Não vai acreditar. E ele fala, não, se você arranjar alguém que me compre, eu vendo. Então tem um monte de propriedade à venda porque os proprietários não acreditam no mercado de crédito carbono. Não acreditam. Mesmo a gente comprovando, mostrando. Não é algo palpável. Como é que alguém vai comprar oxigênio? É irreal. É louco, não tem. E aí, ou a pessoa quer se desfazer, quer vender, ou ela fala, tá, tudo bem, se convence de que isso existe, mas ela não tem dinheiro para pagar esse projeto. Então, muitas vezes, o desenho do negócio também entra o advogado. Como é que a gente vai amarrar todas as pontas? Com um contrato. Então, vai ter que fazer um contrato em que, guarda-chuva, em que abarque o proprietário, que tem a terra, muitas vezes a certificadora, muitas vezes investidor. Às vezes você tem o investidor que tem dinheiro para investir nisso, e a gente tem o proprietário que não tem dinheiro. Você junta. E aí negocia qual vai ser a parte de cada um. Um sem o outro não vai dar nada. Então vamos juntar forças. Um entra com a propriedade, outro entra com o dinheiro, paga a certificação, paga as custas do projeto e, uma vez saindo desse projeto os créditos de carbono, vende. A grosso modo, falando, numa incorporação. Sim. Tem isso, tem verba, que ele tem na mão. Sim, só que ao invés de construir um prédio, a gente constrói um projeto. Mal comparando, é isso, uma corporação. Sim. Sim. E aí a gente tem que pensar que é uma construção de 30 anos. E aí um senhor de 70, diz o IBGE, ele não vai estar aqui daqui 30 anos. E aí você tem que chamar os herdeiros para conversa. E amarrar com os herdeiros. E se eles desistirem? E se o investidor desiste? E se a certificadora desiste? A certificadora vai ter que fazer o projeto durar os 30 anos. O investidor pagou e vai querer o resultado por 30 anos. E se tudo pega fogo? Então, normalmente, nesses casos, a gente faz o quê? Seguro. Bota uma cláusula de seguro, protegendo todos, se um dos outros der causa ao cumprimento do contrato. Porque a gente está falando de muitos zeros. A gente não está falando de um carro. Vai muito além de condomínio. Eu tinha posto um slide aqui que acabou não indo. É um slide que falava exatamente dos números. Para ter uma ideia do que a gente está falando, o que é o mercado de crédito de carbono, é um slide que acho que não está. Era para estar lá no início. Não está. Que é o do cálculo do crédito. Então, só para a gente ter uma ideia, para concluir aqui, né, o processo administrativo junto à AND é uma fase para os projetos MDL e depois, junto às certificadoras, todas as documentações necessárias para certificar. Para a gente concluir aqui todo esse raciocínio do dia de hoje, para amanhã a Fernanda vir para falar
diretamente das questões jurídicas, né, falando de contratos, de toda a atuação jurídica de uma forma muito mais efetiva e contundente, tinha um slide aqui que eu acho que eu não salvei e, por fim, acabou-se... Esse material que depois vocês passam. Sim. Só para a gente ter uma ideia, uma propriedade de 38 mil hectares, que é algo gigantesco para nós aqui, mas lá é algo real, ela vai produzir... Deixa eu só fazer diferente aqui. Que está pequeno, eu fazer diferente. Botei em foto e eu consigo aumentar. Uma propriedade de 38 mil hectares, na média, na região Amazônia, ela vai produzir 18 créditos por hectare. Isso é uma média. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, a depender da localização do projeto, das características da propriedade, do bioma, da conservação. Tem um monte de variáveis. Então, na média, na região da floresta amazônica, cada hectare de floresta produz 18 créditos por ano. Então, uma propriedade de 38 mil hectares, ela vai produzir, por ano, 684 mil créditos de carbono. Então, vamos ter todo esse investimento. E, ao final de todos esses processos, a gente tem ali 684 mil créditos de carbono a serem vendidos por ano. A quanto que a gente vai vender esses créditos? Se vender aqui no Brasil é um preço, que o mercado é voluntário. Se vender na União Europeia, o preço é outro. Lá fora, se a gente entrar na Bolsa de Londres, que é parâmetro de comparação lá fora, vai estar uns 80 euros, 76 euros. Um crédito. Aqui, no Brasil, a gente vende entre 8 e 10 dólares o crédito. Vamos botar 10 dólares. Vamos ser otimistas, vamos botar em 10 dólares. A gente está falando de 6 milhões e 840 mil dólares por ano. Com o dólar a 5, né, esse slide é velho, né, já está 5,50 o dólar. Né, quando eu fiz estava 5. Vamos, né, botar 5. A gente está falando de 34 milhões e 200 mil reais por ano. Em 30 anos. É muito zero. É um bom dinheiro. Entre aspas, para não fazer nada. Entre aspas, muito entre aspas. Você tem que manter a floresta, você tem que ter o proprietário, tem que manter a floresta, você vai ter custos com monitoramento jurídico, comunicação, custos com a certificadora, que vai ter custos, você viu ali, que tem as taxas para se pagar, porque eles também vão ficar monitorando. Mas nós estamos falando de 34 milhões e 200 mil reais por ano. Uma propriedade de 38 mil. Você tem propriedade de 10 mil e a gente tem um conhecimento de uma propriedade de 198 mil hectares. Tem uma propriedade que a gente viu lá outro dia, que estava em reunião, eu não vou lembrar a área, mas é uma propriedade que cabe em 2 Curitibas. E aí isso me chamou a atenção. Nossa. Uma única proprietária. Ela herdou na família. E tem propriedade, essa de 38 está à venda. Nossa. O problema é Amazonas. No Amazonas. Nada que um ano de crédito de carbono não pague. Mas é um ano. Você vai ter 29. É um mercado em franco crescimento que precisa
de mão de obra especializada. Então, daí a ideia desse curso, né? Agradeço aqui novamente a ESA, né, que veio o convite da ESA para esse curso, uma vez num evento da Ordem, a gente comentou, né, da nossa atuação no mercado de crédito de carbono, e era algo novo, e aí, por que vocês não fazem um curso? Porque precisa, né? Tá, vamos fazer. Aí passou um tempo, a gente elaborou, apresentamos, foi aprovado, né, tem todo um processo, e é uma alegria estar aqui, porque é um mercado novo, e é uma oportunidade nova para, não só para a advocacia, né? E aí a gente precisa saber o que é, como funciona, porque é uma porta que se tem aberta para atuação, não só diretamente para essas empresas, como também de forma individual, né? Não ser advogado da empresa, mas o próprio escritório ter aí, né, esse novo nicho de atuação junto ao direito ambiental, junto ao mercado de crédito de carbono. Então, é um mercado em franco crescimento, um mercado rico, né, que vai ter muito dinheiro envolvido, e que, obviamente, nós que não somos proprietários e nem somos investidores, somos profissionais do direito, é uma oportunidade da gente ter clientes que nos paguem bem para executar serviços bem, né, e serviços importantes, como a Fernanda vai falar amanhã da parte dos contratos, a parte de processual, que acaba resvalando, que precisa ter um jurídico bom para isso, como também aqui, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo que a advocacia não é só o processo, a advocacia também é muito importante na parte documental, na análise e elaboração dos contratos, verificação, declarações, tudo. Não é só litígio. E, na minha visão, é até mais gostoso essa parte, né? O litígio deixa para quem gosta de, né, da briga, né? Tem a parte administrativa, burocrática da advocacia, que é interessante e é um mercado importante. Então, agradecer a todos pela presença. Amanhã, Fernanda vem aqui, nesse mesmo horário, para concluir este curso aqui sobre advocacia no mercado de crédito de carbono, novo mercado, novas oportunidades. Obrigado, um abraço a todos. Cadê aqui? Alguém levantou a mão. O Jorge aqui perguntou se as aulas ficam disponíveis por alguns dias. Acredito que sim. Jorge, acredito que sim. Certo? Não é levantou a mão, não, porque são palminhas que estão vindo. Então, obrigado aí a todos. Um abraço e até a próxima. Eu não consigo fechar o microfone. Acho que ele fecha lá, porque daqui eu não consigo. A barrinha desaparece na hora. Eu só consigo. Olha lá, eu não consigo. Enfim. Não é touch, ontem a Fernanda tentou. É. Muito legal. Essa parte consultiva, pré-litígio, eu acho muito interessante analisar o documento. Eu fui advogado do macro. Deve ter muita coisa. 20 anos atrás, eu fui advogado do macro com uns 4 anos. E era problema atrás de problema. E assim, eu era advogado interno. Então, eu não fazia os processos. Eu desligo, o microfone botei ali, está desligado. Isso aqui eu perdi. Bom dia, Rogério. Bom dia. É Jorge aqui falando, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Professor, diga. Eu saí aqui da sala. Primeiro, infelizmente, eu fiquei sem internet um bom tempo da aula e perdi ensinamentos importantes demais, e eu curioso com essa matéria. Lá eu estou em Salvador, mas já tem uma região... Esse sotaque aí
é da Bahia. É isso aí. Meu amigo aí. Pronto. Me desculpe entrar só no final da aula e tomar mais um pouquinho o seu tempo, Fica mas tranquilo. recente eu acabei não indo, mas teve um evento no sul da Bahia, região de Cacau, né, e essas conversas, e teve uma palestra que tratou disso. Eu não tive acesso, eu acabei não indo, mas é uma coisa que, vou dizer assim, anima, é uma novidade, direi assim. Sim. Muita gente acredita, né, uns ficam com o pé atrás, mas eu vejo aí me parece que um caminho de isso tornar-se efetivo para muitos. E eu acho que lá se falou em limite de propriedade. Tem isso de tamanho de propriedade para máximo, vou dizer assim? Máximo não. O que te observa é o mínimo, né? Mas o mínimo não é que exista um limite mínimo. O que existe é uma viabilidade mínima, né? Talvez a gente tenha... Toda propriedade, na verdade, ela, em que há uma mata, em que há uma floresta, ela emite oxigênio. Certo. Mas aí você vai ter um mínimo que justifique o investimento do projeto para ter o crédito. Se a gente pega uma propriedade pequena, ela vai produzir oxigênio, claramente, mas não suficiente para render dinheiro que pague o projeto. Certo. O projeto é uma coisa, tem um preço que às vezes para muitos vai inviabilizar, né? Assim, eu vi agora no final investidor, não é? Também. E aí, né? Quando a propriedade é menor, uma saída é juntar vários proprietários num único projeto. Sim. E aí torna-se viável. Mas hoje isso já é uma realidade. Sim. No Brasil também? Já. Sim. Tá bom, professor. Vou acompanhando aí da melhor forma. Agradeço aí. À disposição. Sim. Eu vou ver se depois pego aí. Eu não acabei não pegando contato assim do e-mail ou alguma coisa dos expositores, dos professores, né, dos colegas. Amanhã eu vou ver se mando uma mensagem provocando. Vou assistir essa aula amanhã também. Tá certo. Amanhã com a Fernanda. Sim. E me procura na internet ali, o escritório, e a gente continua a conversa. Tá. Muito obrigado, professor. Desculpe aí tomar seu tempo no final da aula, viu? De nada. Estou à disposição. Tá, muito bom. Ótimo. Obrigado, viu? De nada. Abraço. Tchau. Um abraço. Tchau.